Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Antes de nós estarmos falando e ouvindo a palavra do Senhor Jesus, eu quero não desfazendo da oração que foi feita, mas eu quero que todos nós possamos orar juntos para que o Senhor Jesus possa falar ao nosso coração. Amém? Aleluia. Como Ele já tem falado neste lugar. Aleluia. Senhor Jesus, Pai querido e Pai amado, Santo é Deus, teu nome, Jesus. eu me coloco diante da Tua presença, Pai. Santo é teu nome, Jesus. E eu te peço uma coisa, Senhor. Limpa o meu coração. Perdoa os meus pecados, porque sou falha. Senhor, Santo é teu nome, Jesus. não mais eu, mas o Senhor. Seja, Pai, quem resplandeça. O Senhor quem falha. O Senhor quem faça. Porque eu sou apenas vaso, Senhor. E o que faz a diferença num vaso, Pai, é o Senhor, é a presença de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor já preparou o ambiente, Jesus. Glória a Deus. Deus, Tu já preparou o nosso coração. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua paz, o Teu refrigério, a Tua mansidão, que é tão linda, Jesus, a Tua simplicidade, Pai. É tão lindo ver o Senhor pairando, Senhor, aqueles corações se abrindo e recebendo de Ti, Senhor. Deus, obrigada, Pai. E continua aqui conosco, porque sem a Tua presença, Pai, é uma festa sem alegria, Pai. Sem o principal não tem alegria, não tem festa. Aleluia. Por isso, permaneça aqui, Pai, do meu lado, de cada um de nós. E fala com a Tua igreja, Pai, aquilo que Tu já colocou ao meu coração, Deus. Aleluia. Pai, guia-me, Senhor, e seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor Jesus que nós vamos estar lendo está em Ezequiel, capítulo 28. Santo é teu nome. Ezequiel, capítulo 28, a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles que acharam. Amém? Glória a Deus. A palavra diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor. No orgulho do teu coração você diz: sou eu, Aleluia. Deus. Sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Você é mais sábio que Daniel? O Senhor pergunta. Não haverá segredo que lhe seja oculto? Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas, acumulou ouro e prata em seus tesouros. Porque a sua grande habilidade comercial você aumentou, e as suas riquezas, e por causa das suas riquezas, o seu coração cada vez mais orgulhoso. No versículo 7 diz assim a palavra do Senhor: Trarei estrangeiros contra você, das mais impiedosas nações. Eles empunharão suas espadas contra a sua beleza e a sua sabedoria, e transpassarão o seu esplendor fulgurante. Versículo 9 diz: Dirá você então, eu sou um Deus, na presença daqueles que o matarem? Você será somente um homem e não um Deus, nas mãos daquele que o abaterem. Versículo 11 ao 13. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as suas pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus esgades e guarnições eram feitos de ouro.
Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Os irmãos podem se assentar. Amém. Aleluia. Continuando, a palavra do Senhor diz assim: você era inculpável em seus caminhos, desde o dia que foi criado, até que se achou maldade nos seus caminhos. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio de seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Amém? A palavra do Senhor Jesus, primeiramente, Ele me deu. Ele falando então sobre aquilo que Deus enviou o seu para falar para ele, para esse governante de Tiro, o qual o seu coração, por ele ter aquela grande sabedoria que ele tinha, por ter tantas riquezas, ter um comércio muito lucrativo, ter tanta coisa, acumulado tantas joias preciosas, ele guardou um tesouro para ele aqui na terra, mas encheu seu coração de orgulho, ganância, e começou tudo a decair. E aí Deus compara ele a quê? Ao próprio Satanás. Olhe bem, é forte, mas é o que o Senhor disse. E o Senhor começa a explicar ali como que ele fez com o próprio Satanás. Satanás tinha lá o lugar dele, ele era o regente do coral, você tem noção disso? Mas ele quis ser mais que o poderoso Deus, o único e suficiente. Então o Senhor disse: agora tu vai. Eu vou te colocar lá embaixo. Vai queimar com fogo. E ele descreveu exatamente para esse governante Tiro exatamente a mesma coisa. Olha só como é. E aí o Senhor me disse: diga para o meu povo que nós fomos formados lá do pó. E ao pó o nosso corpo retornará. Nossa alma vai depender daquilo que nós estamos trilhando, que nós estamos seguindo. Se ela vai para cá ou para lá. Isso vai determinar, mas é Deus e você. Mas ele me disse: somos formados do pó e o nosso corpo retornará ao pó. Lembre-se, somos dependentes do Senhor Jesus. Ele me disse: comece falando para o meu povo. Lá em João capítulo 12, versículo 25, diz a palavra do Senhor, e preste bem atenção. Aquele que ama a sua vida a perderá, mas o que perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Glória a Deus. O Senhor, Ele é melhor que a própria vida. Entenda isso. Glória a Deus. Ele, só Ele, tudo é Ele. Então por isso que o Senhor nos deixou essa palavra. Glória a Deus. E Ele me falou muito forte no meu coração. Não é fácil. Mas Ele disse assim, que a misericórdia dEle tem sido muito grande sobre esse povo, sobre essa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor deixou essa palavra para nós como um exemplo, mais um alerta. Alerta para a igreja dele. Abre seus olhos, igreja. O Senhor diz
aqui nessa palavra, ele mostra um exemplo total de como não agir e como não ser. Olhe bem. Vejamos bem, o Senhor utiliza esse governante como uma figura de comparação ao próprio Satanás. Então o Senhor encheu ele de coisas boas, sim. Ele poderia ter feito diferente, mas ele quis para ele, exaltar a ele. Esqueceu de quem realmente tinha dado tudo aquilo que ele tinha. Era o Senhor. Só que ele escolheu outro caminho. Aleluia. O Senhor Deus declara para nós hoje como uma pergunta: o que nós temos feito, Igreja de Cristo? Onde está o nosso coração? Nós temos nos enchido do Senhor, da sua presença, ou temos sido cheios de orgulho, de ganância e de tantas coisas? Temos achado mesmo que somos nós, como esse governante? Temos achado que somos nós que decidimos o que acontece com aquilo que é de Deus? Não. Não é a gente que determina. Não é a gente que pega e muda de lugar. Não é a gente que pega e muda o que ele determinou que é para ser. Se ele disse que é. Se ele disse que vai acontecer. E aquele que coloca a mão onde não é para colocar, misericórdia. É só essa palavra que eu tenho para falar, misericórdia. Ele pode ter compaixão, mas cuidado onde você vai tocar. Se ele não permitiu, se ele não mandou, não faz. Não faz. Porque o Senhor me pediu e disse, fala para eles, se eles estão achando que é eles que decidem o que faz, o que não faz com aquilo que é meu, estão enganados. É eu que mando, diz o Senhor Jesus. É eu que digo, declaro, faço e não faço também quando não quero. O Senhor Jesus disse para me lembrar a igreja de uma coisa, que é tudo dele. Amém. É dele, Aleluia. somente dele. Glória a Deus, aleluia. E ele diz, se a igreja tem pensado de forma diferente, caminhado de forma errada, como esta palavra está declarando, Deus diz, deve haver mudança. E não é amanhã, o Senhor diz. O Senhor diz, é hoje. A partir de hoje. Ele deixa o aviso, a partir de hoje. Por quê? Porque ele vem buscar a noiva. Ele vem buscar a noiva. Não sabemos o dia e nem a hora. Mas hoje eu assisti algo e me chamou a atenção. Talvez ele não vai buscar todo mundo ao mesmo tempo. Muitos irão antes. Então se prepare antes. Esteja sempre preparado. Sempre pronto. No centro da vontade de Deus. E é esse alerta que Deus deixa. O Senhor diz novamente. Pode parecer repetitivo, mas Ele me mandou deixar essas perguntas para você e eu refletirmos. Amém. O que estás a fazer, igreja? Aleluia. E povo meu? A quem a noiva de Cristo tem servido nesses dias? A palavra do Senhor diz assim. O Senhor disse para mim: será que a minha igreja, o meu povo, tem se atirado nos meus prazeres? Ou nos seus prazeres? Será? Será que tem se enchido de orgulho, ganância, de vaidade, de tudo aquilo que eu disse para não fazer? Será que tem esquecido dos meus mandamentos, ó igreja? Diz o Senhor. Lembra-te do início de tudo. Não corrompa os bons costumes. A palavra de Deus no início, Salmos capítulo 1. Sobre a gente buscar em Deus, tem abundância, tem bem, tem sim, mas e a santidade? Amém. E a entrega de Glória a verdade? Deus, Cadê? aleluia. O Senhor está dizendo, o Senhor está declarando, Glória a Deus. e o Senhor me diz, Ele vai falar, Aleluia. e ninguém vai tirar o que Ele disse. Aleluia. Eu vim aqui e o Senhor me disse, vai. E fala e vai falar.
E eu disse, Deus é tão forte. Ele disse, mas vai falar. Então eu tenho que falar, igreja. O Senhor diz assim, sou eu o dono de tudo. Eu criei, eu formei, eu mando, eu coloco e eu tiro também. Eu faço do meu jeito e como eu quero. Ouça a voz do Espírito Santo que diz isso. Eu vejo tudo e todas as coisas. Eu tiro, mas eu coloco. E se eu coloco, eu também tiro. Sou eu. O Senhor diz, ai daquele que se opor à minha palavra. Ai daquele. Pois vocês conhecem a verdade. Vocês conhecem a minha palavra. Sabeis como é e como deve ser o caminho do seguidor de Cristo Jesus. Então vigie. O que tens feito novamente? O Senhor me disse para perguntar. Como têm sido as tuas decisões na igreja? Elas têm sido baseadas no seu próprio entendimento? Ou na minha palavra? Pois então o Senhor disse, reveja os seus princípios. Vigie, igreja. Ore, igreja. Mas ore. Busque no Senhor a sua vontade. Pois o homem, ele disse assim, exatamente para mim, o homem que confia no seu próprio entendimento vai perecer, filho. Ele me disse exatamente essa palavra. E eu disse, é verdade, Senhor. E ele me deixou uma última palavra lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5, 7. Assim diz o Senhor. Neste momento, preste bastante atenção no que Deus fala. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Oh, Jesus. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. A palavra do Senhor é essa, igreja. O Senhor está dizendo santificação, reconhecimento da dependência que vocês têm em mim, entrega verdadeira. E eu não posso deixar de completar o que Jesus me mandou falar. Deus disse bem assim, perdão, pastor, o tempo, mas o Senhor mandou. Ele disse assim, filha, santificação, lembra